Olá, bem-vindo. Começando o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. Hoje o nosso assunto, a segurança pública no país. A criminalidade nas grandes cidades vem aumentando desde o fim de restrições da pandemia. Aqui em São Paulo, por exemplo, a PM tem feito operações sistemáticas com o objetivo de reduzir roubos e furtos. Em ano eleitoral, policiais federais ameaçam cruzar os braços para conseguir reajustes salariais. A segurança pública em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o coronel da Reserva, José Vicente da Silva, ex-secretário nacional da Segurança Pública aqui no país, para tratar sobre um assunto importantíssimo aqui no Brasil. Coronel, muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan. A gente sempre se falava na rádio, né? Na Rádio Jovem Pan, agora também estamos na TV e o senhor é muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de ajudar nesse debate da segurança pública que merece muita reflexão. Muito obrigado. Bom, coronel, a gente sabe que a segurança pública, todo ano eleitoral é assim, essa discussão volta e há efetivamente também um aumento dos casos, porque nós estamos vivendo nesta fase que a gente considera de pós-pandemia. A doença não foi embora, mas estamos vivendo os casos com mais tranquilidade e há, claro, o aumento da criminalidade, com a vida voltando ao normal. O senhor acha que o momento da segurança pública no Brasil ainda é crítico e de que forma esse assunto vai ser discutido na campanha eleitoral? A segurança pública é muito desigual no Brasil como um todo. Ela vai muito bem em São Paulo, que é o melhor resultado do Brasil todo. Santa Catarina vai muito bem, num patamar um pouco abaixo, caindo relativamente bem em Minas Gerais, o Distrito Federal. Mas nós temos no Nordeste um número extremamente agudo de violência, expresso principalmente pelos indicadores de mortes, que é o crime mais grave. O Brasil tem 19 mortos por 100 mil habitantes, dados do ano passado, mas o Nordeste é 30 mortos por 100 mil, os 9 estados do Nordeste, 50% a mais. O estado do Nordeste chega a ter 2,5 vezes mais violência do que os estados do Sul. E, curiosamente, praticamente os indicadores de medo da violência são praticamente os mesmos. O que também mostra um outro aspecto, que medir medo através de pesquisa de opinião não é uma forma sensata de se avaliar o andamento da segurança pública no Brasil ou qualquer região. O medo é irracional e obedece a outras regras. Mas isso mostra que, se há tanta diferença, existem competências, arranjos que funcionam melhor, além de condições sociais, mas o fato é que isso leva a sugerir um envolvimento maior por parte daqueles que pretendem assumir o protagonismo federal, a presidência no caso, para uma política nacional para a segurança pública mais efetiva, para que bons resultados, como acontece no Sul, Sudeste, também possam ser absorvidos pelos estados mais violentos, como do Nordeste. Claro, nós temos outras implicações, além dessas medidas, como nós observamos, porque nós temos um problema dramático de fronteiras, quer entra ou sai produtos aqui de interesse da segurança pública, como deveria, mas o fato é que nós temos não só o crime organizado aí que está desafiando abertamente as autoridades. Nós pensamos muito no PCC, que se desenvolve em lastros de envolvimento de múltiplo pelo país e também para países fronteiriços, mas o tráfico de entorpecentes, ele deve movimentar alguma coisa em torno de 20 bilhões por ano. Mas o jogo clandestino, que está aí sendo submetido aí a um projeto no Congresso, ele vai para muito além, em torno de 25 bilhões de reais, pagando autoridades, pagando policiais, envolvendo indevidamente pessoas com o jogo, que no caso do Brasil são colocados como mero contraventores. Muito além disso, nós temos o contrabando que mobiliza cerca de 100 bilhões de reais. Um levantamento feito até por um pessoal da segurança na Fiesp. Então, nós temos enormes problemas a serem trabalhados para uma agenda de segurança pública de âmbito nacional, sim. Claro. Coronel Zé Vicente, o senhor sabe muito bem, além de o senhor ter experiência na carreira com comando de tropa, né, com a atuação das polícias, o senhor, antes de tudo, um estudioso sobre a criminalidade, e a criminalidade tem muitas consequências em relação aos fenômenos sociais que o Brasil vive. E acho que muita gente se pergunta, aqui no Brasil, e aqui a Jovem Pan está na Avenida Paulista, e a gente tem orientação de quando sai daqui, na Paulista, não usar o celular, porque o bandido pode passar com bicicleta, com moto, leva embora. E
E as pessoas talvez se perguntam por que quando os turistas vão para outros países, para a França, para a Espanha, até mesmo para Portugal, aí nós temos lá fora uma sensação de segurança que aqui no Brasil nós não temos. Como que se reverte isso? É um trabalho de muito longo prazo e é um trabalho que há muitos anos a gente não vê os efeitos ou os efeitos que nós desejaríamos, não é? O que enseja essa percepção de insegurança? Insegurança significa também desconfiança das autoridades, dos policiais, em tentarem conter a criminalidade. Mas o fenômeno do medo, esse cuidado excessivo, ele é um problema tratado, inclusive em estudos internacionais. Ele mostra, por exemplo, que é uma evidência, né? Os crimes mais graves são os mais raros, felizmente. Nós temos aqui para o estado de São Paulo, para você ter uma ideia, aproximadamente menos de 3 mil assassinatos por ano. E as mortes em assaltos, em torno de 180 por ano, 170, 180 por ano. Nós temos quase 3 mil mortes em acidentes de trânsito. Então, a chance de morrer num acidente de trânsito, por exemplo, é 18 vezes maior do que morrer num assalto. Mas as pessoas têm medo de morrer num assalto, né? Então, os dados, portanto, eles levam a uma situação de percepção, de medo da população, que não estão tão ligados à movimentação dos indicadores de violência efetiva. Nós tivemos um caso de uma pessoa que foi assassinada por um suposto entregador de motocicleta. Isso reverberou muito na mídia, deu-se a impressão que os motociclistas estão atacando em todas as esquinas, que não é verdade. Mas isso é uma questão. O fato é que nós temos alguns problemas sérios em relação à expressão da violência do Estado, e nem sempre o problema está tão diretamente ligado à competência da polícia. Sim, a polícia tem que ser cobrada por isso. Fez-se um levantamento escolhendo-se aleatoriamente 2 datas, uma em abril e outra em agosto, e verificar os presos em flagrante pela PM. São cerca de 170, 180 presos por dia no Estado, bandidos que estavam cometendo crimes e foram surpreendidos pela Polícia Militar. No levantamento feito sobre as características e informações desses presos, se constatou o seguinte, que metade, num levantamento 48%, no outro 50% exatamente, desses criminosos presos, eram condenados que estavam em liberdade, gozando de algum benefício legal, claro. Mas isso mostra também que a própria justiça precisaria avaliar melhor as condições de liberação de condenados por determinados crimes. É só analisar o perfil desses indivíduos para se verificar que medidas a justiça poderia fazer, porque, afinal de contas, se essa amostragem for ampliada e se for confirmada, metade dos assaltos, praticamente, que nós estamos sofrendo aqui no estado de São Paulo, talvez se reproduza no Brasil, esteja sendo cometidos esses crimes por criminosos que já foram presos, processados, julgados, condenados, de alguma maneira a parar no sistema de castigo oficial do Estado e voltaram para as ruas para cometer os mesmos crimes. Nós temos, portanto, um problema muito sério em termos de envolvimento de outras instâncias. Costumeiramente, a abordagem dos partidos de esquerda, candidatos de esquerda, vai numa outra vertente de controle criminal, achando que o crime é decorrência da iniquidade social. E que, se consertadas as condições sociais, a mexer nessa redução da pobreza, etc., nós teríamos um outro momento de segurança. Isso foi tentado, inclusive, no segundo mandato do Lula, com o ministro da Justiça, Tarso Genro, ir às tais raízes sociais do crime, que, na verdade, nunca funcionou. Vamos só lembrar aqui que a cidade de São Paulo, com 12 milhões e meio de habitantes, tem 1.500 favelas. Essa população de periferia não deve diferir muito da periferia de Fortaleza, ou de Aracaju, ou de Salvador, estados violentíssimos do Brasil. Mas o fato é que, no ano passado, 2021, a cidade de São Paulo teve um índice de homicídio um pouquinho melhor até do que a cidade de Nova York, que não tem tanta favela, tem 8 milhões e meio de habitantes e, naturalmente, um orçamento gigantesco para a sua estrutura de segurança. A polícia, sim, tem um papel decisivo na contenção da violência em toda a localidade. Claro. Coronel Zé Vicente, a polícia aqui de São Paulo está na ordem do dia, porque há uma discussão no próprio debate eleitoral com a história das câmeras que são acopladas no uniforme
dos policiais. Os candidatos já começam a discutir se vão continuar com isso caso eleitos, outros que defendem a manutenção. E recentemente tivemos também a Operação Sufoco, que o senhor acompanhou muito bem, o senhor é aqui de São Paulo, acompanha muito a criminalidade em São Paulo. Eu pergunto para o senhor, aqui em São Paulo, que tem casos que acabam reverberando para todo o Brasil, essa discussão das câmeras, como que é possível diminuir a letalidade da polícia também, e efetivamente os governadores gostam de falar que a polícia não titubeia, que vai atirar nos bandidos. Como é que é possível analisar a situação da segurança aqui em São Paulo especificamente? Bom, o primeiro aspecto da segurança em São Paulo, apesar dos problemas, claro, é melhor que nós temos no Brasil. E é uma das melhores do mundo. Se nós pegarmos as grandes cidades, médias cidades do estado de São Paulo e compararmos com cidades americanas, nós saímos da frente. Jundiaí, New Orleans, por exemplo, uma cidade turística americana, tem a mesma população, 400 mil habitantes. Só que a violência da cidade americana é 11 vezes maior, 1000%, do que a cidade de Jundiaí. Mas isso é um padrão do Estado e pouca gente reconhece isso. Claro, há muitos problemas e a polícia procura se aperfeiçoar. E um desses aperfeiçoamentos é justamente o uso de câmeras no uniforme. Ela tem mostrado uma utilidade extraordinária. E não é só aqui no estado de São Paulo. A utilização de câmeras corporais, como se chama, body cam, nos Estados Unidos, é um avanço das melhores polícias do mundo. Nova York está usando, Los Angeles, Chicago, Londres, Berlim, cidades essas que foram, inclusive, consultadas pela PM de São Paulo. Quem está coordenando esse trabalho, inclusive, já há quase 8 anos, então é um projeto cuidadoso de preparação não só tecnológica das câmeras, especificações, como o funcionamento deve ser, como deve ser o arquivo em nuvem, etc., etc., mas também o treinamento dos policiais. A descarga desses dados depois, porque vão parar em nuvem para serem acessados quando houver fatos de interesse, é um avanço. E São Paulo tem o melhor sistema do mundo inteiro. A polícia da Escócia veio recentemente visitar a PM de São Paulo e resolveu adotar o modelo paulista porque considerou melhor que da Polícia Metropolitana de Londres, que está ali do lado da Escócia. Então, há avanços em desenvolvimento, mas essas coisas, notícias boas, não rendem muita divulgação. Esse é um fato. O Coronel Cabanas, que é o mentor, na verdade, ele tocou o projeto desde que comandava o batalhão, com a primeira experiência. Ele está sendo convidado, está indo para os Estados Unidos daqui a pouco para debater lá com as polícias americanas, principalmente do Los Angeles, estratégias de segurança. A Polícia Nacional da Colômbia veio recentemente com um grupo de oficiais para verificar os fatores que levaram essa constante redução dos crimes mais violentos no estado de São Paulo, apesar da complexidade que é o estado de São Paulo, que tem o território da Inglaterra e a população da Argentina ou da Ucrânia até seus 46 milhões de habitantes. Então, é um fenômeno interessante de estar indo bem. As câmeras, elas constituem parte desse aparato tecnológico, elas ajudam muito o policial no sentido de mostrar a realidade de questionamentos que são constantemente feitos sobre a adequação da ação policial. Os policiais, principalmente os militares que estão no embate das ruas do dia a dia, eles são frequentemente questionados, acusados do uso indevido da força, e o controle da força precisa ser efetivado, evidentemente, pelo Estado, já que a polícia não pertence aos policiais, mas é um braço de força do Estado. O fato é que tem se mostrado em muitas ocasiões que essas imagens salvam os policiais de problemas dos quais eles são acusados indevidamente. Ela registra fatos que depois a justiça vai solicitar para melhorar as decisões dos próprios juízes em relação a crimes abordados pelos policiais. Então, é um avanço extraordinário, não é um chocalho, como dizem alguns, das próprias polícias, que estão monitorando, vigiando, desconfiando dos policiais. É mais um aparato de segurança, assim como foi o colete balístico. Se perguntar aos policiais se eles gostariam de usar o colete, mais da metade, com certeza, iria dizer que preferiria não usar. Mas é bom que usem. Então, há controvérsia de todo lado. Mas simplesmente querer limitar ou eliminar esse avanço que ajuda a tornar a Polícia Militar de São Paulo uma das 3 ou 5 melhores polícias do mundo, é realmente uma volta ao passado.
Agora, eu queria perguntar para o senhor sobre o crime organizado, e a gente fala, aqui em São Paulo a gente ouve muito falar sobre o PCC, tivemos em 2006 os ataques do PCC, São Paulo viveu uma situação que nunca tinha vivido. Eu pergunto, existe, entre aspas, a palavra, a gente tem que colocar bem as palavras, muito glamour em relação ao PCC? Será que o PCC manda realmente nos presídios? A gente ouve falar, o PCC manda naquela favela, manda naquela comunidade, no Rio de Janeiro o Comando Vermelho. Até que ponto esses grupos vão se fortalecendo e qual que é o dedo do poder público para conter esse tipo de coisa? Existe acordo entre bandido e a cúpula da polícia para que não haja ataques? Como é que isso funciona na prática, pela experiência do senhor? Olha, já foi colocado, inclusive, por um dos candidatos, que aqui em São Paulo o problema da segurança está muito claro, estaria muito claro que teria havido um acordo do Estado. O Estado é uma coisa genérica, muito ampla, mas teria havido um acordo, quem faria isso seria uma polícia, com o crime organizado, com o PCC. Isso é uma das acusações mais graves, insensatas e sem sentido que já pudesse ser feita. Nós vamos lembrar que quando houve o ataque em 2006, e está no YouTube a fala do quem comandou a PM, no caso, o Coronel Leclerc, que faleceu recentemente. O governador Caldo Lembo deu total força ao Coronel Leclerc para dirigir praticamente a reação de todo o aparato de segurança do Estado naquele momento. A reação da polícia, depois de 3 dias de ataque, levaram mais de 30 mortes de agentes policiais, eram, se não me engano, 23 PMs que morreram em 2 dias. A reação da polícia, a Polícia de São Paulo é muito poderosa. Em pouco tempo, prenderam mais de 500 atacantes e houve confronto com morte de mais de 100. Isso depauperou, na verdade, a estrutura do PCC, porque eles foram cobrados, a liderança foram cobrados pela ordem de ataques, que acabou causando esse estrago na própria estrutura do crime organizado, do tal do PCC. O fato é que não podia ter acordo nenhum, até porque a polícia sabe que não há como acreditar que o bandido cumpra sua parte no acordo. Ninguém é tão ingênuo nesse ponto, a menos que queira se corromper para isso, não querer ver a ação criminosa, o que seria intolerável se imaginar que a Polícia de São Paulo fosse fazer isso. E de lá para cá, nos últimos 20 anos, um pouco antes desse 2006, a polícia prendeu 2,5 milhões de criminosos. Então a polícia não estaria cumprindo o seu acordo. Está prendendo muita gente e, evidentemente, isso mostra a tolice. Eu conversei longamente com quem comandou a Secretaria de Assuntos Penitenciários aqui de São Paulo, um sujeito sério, veio de carreira de agente penitenciário de São Paulo, e ele esteve na Secretaria, se não me engano, quase 10 para 12 anos. O Lourival Gomes, ele deixou muito claro o seguinte: aqui em São Paulo o PCC não comanda nenhum das quase 200 unidades prisionais. E hoje a Secretaria está na mão do Coronel Restivo, que é um oficial, foi oficial comandante da PM, um sujeito seríssimo, de competência e seriedade, e que não se pode em nenhum momento questionar, e ele está conduzindo da mesma forma. Se comandasse efetivamente os presídios, teria uma crise atrás da outra, o que não acontece há muito tempo, por um simples motivo. As lideranças têm pavor de passar uma temporada hospedado no RDD, Regime Disciplinar Diferenciado. Eles têm relato deles, desse receio deles. Isso pacificou os presídios. Vocês não mandam nem dentro do presídio, tem essa narrativa insensata, tola mesmo, de que o PCC comanda o crime dentro e fora dos presídios. Comanda coisa nenhuma. A situação está irrespirável para eles aqui no estado de São Paulo, estão indo para outros estados. Mas isso não deve servir de motivo para a polícia descuidar. Hoje nós temos serviço de inteligência da PM, da Polícia Civil, serviço de inteligência da própria Secretaria da Administração Penitenciária, e todos eles têm uma coordenação de inteligência na Secretaria da Segurança Pública aqui no estado de São Paulo. Isso leva a identificar os menores problemas, pelo menos na área prisional, separar esses indivíduos. Nós temos lideranças grandes, médias e pequenas, praticamente em 2 presídios do estado. O fato é que crime organizado precisa de monitoramento competente, constante, para evitar que ele cresça e apareça e torne-se uma ameaça até para a própria sociedade e para as instituições. O que está faltando, na verdade, em termos de Brasil, é um apego um pouco maior das autoridades de âmbito federal para fazer o monitoramento da expressão desses grupos organizados que estão crescendo pelo país, lançando suas garras para
países vizinhos, que são fornecedores de drogas e contrabando, e se alastrando pelo país. Nós não estamos vendo uma competente coordenação de âmbito federal. A BIM, Polícia Federal, deveria estar numa parceria muito mais intensa do que tem hoje para fazer uma contenção antes que chegamos a uma mexicanização do crime, como está acontecendo no México. Dos 32 estados mexicanos, 23 têm um fortíssimo controle de grupos de traficantes extremamente armados que ameaçam autoridades. É um problema muito sério. E uma questão que gostaria de mencionar, que há uma diferença em termos de crime organizado em São Paulo e Rio de Janeiro, porque no São Paulo não existe um fenômeno que é tipicamente carioca, que é o fato de ter largas comunidades efetivamente dominadas por 3 grandes facções de traficantes e pelas milícias. Hoje nós temos estimados aí 2 milhões de pessoas vivendo sob o jugo de lideranças do crime. E isso nós não temos em São Paulo, a não ser uma ou outra presença isolada, uma ou outra favela. Mas aqui não há nenhum local onde uma patrulhinha com 2 policiais não possa entrar a qualquer hora do dia ou da noite. Coronel José Vicente conversando conosco aqui na Jovem Pan. Coronel, uma discussão que é sempre feita, o senhor citou as drogas, os traficantes. Há uma discussão de mesa de bar, dizendo que se liberasse o uso das drogas, nós teremos o fim dos traficantes, o fim do tráfico. Como é que o senhor rebate isso? Que obviamente eu já vi outros posicionamentos do senhor que não é possível concordar com essa tese, mas qual que é o posicionamento do senhor? Olha, esse é um assunto que deve levar muito debate, principalmente para as chamadas drogas leves. Não existe droga tão leve assim, né? Existem algumas que causam menos dano, mas todo causa algum dano à saúde, inclusive a maconha, que parece uma droga simples, recreativa. Ela tem um chamado benefício, que ela é menos viciante do que o cigarro. Há pessoas que poderiam utilizar isso de uma forma recreativa, como alguns estados americanos estão liberando, ou uma certa liberação em Portugal. Não há condições da gente fazer coisas sem controle aqui no Brasil desse tipo. Imaginar que liberando não vamos ter tráfico, né? Vamos ter tráfico sim do mesmo jeito. O problema que nós temos aqui hoje é um problema que tem que ser resolvido, está em alguma gaveta do Supremo, é uma definição do que pode ser considerado para consumo, do que pode ser considerado para tráfico. Nós temos uma quantidade enorme, principalmente de jovens e mulheres, né, presas pelo crime muito grave, que é o tráfico de entorpecentes, porque estavam com meia dúzia de cigarros de maconha na bolsa. Isso tem que ser pensado realmente, porque para se decidir sujeito a traficante ou meramente usuário, fica na cabeça de um policial decidir, quando na verdade deveríamos ter critérios institucionais, critérios legais ou critérios da justiça para definir essa questão. Essa questão foi levada ao Supremo e está para ser decidida. Se eles, depois de alguns anos numa mesa, não conseguem decidir, vão deixar na cabeça, nas mãos de um delegado, essa responsabilidade de decidir em alguns minutos se considera o sujeito traficante ou não. O que nós temos de necessidade, na verdade, é esse julgamento a respeito do tráfico, que é tráfico que não é. É evidente que as pessoas com uma quantidade mínima, não é o caso de considerar traficante, um crime gravíssimo e levar às penitenciárias. Uma outra questão que o Brasil, antes de pensar em liberar, tem que fazer é dar o devido tratamento, acompanhamento, toda a assistência àqueles que estão profundamente envolvidos com as drogas. Esse é um problema dramático no Brasil e ainda está precisando de solução. A primeira solução é essa: orientar, educar e dar assistência àqueles que, apesar da orientação e educação, estão pesadamente envolvidos com o tráfico, com o mundo das drogas. Coronel José Vicente, acho que um assunto importante para a gente tratar aqui é sobre a carreira das polícias, a forma com que os policiais são remunerados. Há muita discussão sobre isso. Há uma discussão próxima sobre mudanças na lei orgânica das PMs. Eu queria que o senhor explicasse efetivamente o que poderia se mudar na carreira. Os policiais deveriam ser mais bem pagos. Tem a discussão na própria Polícia Federal de uma possível greve, porque eles fazem reivindicações, são sempre reivindicações legítimas. Carreira das polícias no país. Como que o Brasil pode avançar nessa discussão? Olha, o problema é um problema de salários. Esse não é um problema da Polícia Federal.
A Polícia Federal está entre os funcionários públicos mais bem pagos. Eles ganham um teto até superior aos diplomatas do Itamaraty. Tanto os delegados como os peritos, os médicos peritos, os escrivães, eles têm teto acima de R$30 mil. Então, há uma briga nas polícias, na verdade, para alcançar rapidamente o seu teto. Isso significa ir promovendo rapidamente, todo mundo quer chegar no teto. Isso cria, na verdade, uma distorção de organização. Qualquer organização pública ou privada, ela tem uma cadeia hierárquica. Nós temos os poucos cargos no topo. Na PM São Paulo, por exemplo, nós temos 70 coronéis. Esse é o topo. O Ministério Público tem um topo de procuradores. Nós temos juízes, desembargadores. Então, o teto é limitado. E abaixo dele vem se estabelecendo uma pirâmide de hierarquias. Nós devemos ter, claro, mais capitães do que tenentes, mais sargentos do que soldados. Nós precisamos ter mais cacique do que índios, como diz o popular. Mas não é isso que as polícias querem e estão escrevendo isso, inclusive, no projeto de lei orgânica. Um dos candidatos, inclusive, vem a dizer que precisa acelerar a promoção nas polícias. Não precisamos acelerar a promoção nenhuma. Nós precisamos acelerar uns salários dignos para os policiais. Então não adianta um PM de São Paulo ganhar R$3 mil e promovê-lo a sargento para ganhar R$3.500. Ele deveria estar ganhando como soldado aproximadamente R$6 mil, como ganha em Brasília. Eu tive a oportunidade de conhecer dezenas de polícias do exterior e eu lembro de algumas delas. Eu estava numa viatura da polícia em Nova York perguntando a um policial que tinha quase 20 anos. Ele ia aposentar, 20 anos ele pode aposentar com metade do salário. E perguntei se ele nunca quis ser sargento. Ele disse o seguinte: olha, o sargento ganha quase $1.000 a mais por mês. Mas a sobrecarga de responsabilidade que o sargento tem, dizia lá o guarda, eu não toleraria ter. Então veja o seguinte, esses níveis não são para uma promoção automática. O que se pretende na Polícia Federal, nas polícias federais, na verdade são várias, nas polícias estaduais, nas polícias civis, na lei orgânica das polícias, e como falou um dos candidatos, que as pessoas podem ser promovidas a cada 5 anos. Então, o que está acontecendo hoje? O Rio de Janeiro devia ter 70 coronéis, está com 130, e tem uma estrutura policial menor que São Paulo, que tem 70 coronéis. Do Bombeiro do Ceará, tem um coronel para 55 comandados. Ora, em São Paulo tem um coronel na PM para 1.100 comandados. No Rio de Janeiro, onde a promoção é automática a cada 5 anos, o mérito foi para o brejo, naturalmente, nós temos 2.000 capitães e 700 tenentes. Ou seja, há uma inversão de você ter mais cacique do que índio, né? Consertando o que eu falei aí, você tem muito mais cacique, capitães, do que índios tenentes. Você cria uma distorção organizacional. Qual é o benefício para a população nesse suposto benefício que estão querendo colocar nas polícias? É zero. Não vai se melhorar a competência, a capacidade, a qualidade do trabalho dos policiais, simplesmente porque eles vão sendo promovidos a cada 5 anos. Mas você vai criar um custo monumental para as organizações, para as instituições policiais, sem correspondente benefício para a população. Nem os policiais vão se motivar mais por causa disso. Então, essa é uma das grandes tolices que estão acontecendo. Por trás disso, nós vemos entidades da Polícia Federal reivindicando, reclamando do governo federal, estão negociando. Como a entidade está negociando com o governo federal? Quem negocia, quem acerta isso é o ministro da Justiça, o diretor-geral da Polícia Federal, ou da Polícia Penal, da Polícia Rodoviária Federal. Não são as entidades. Vamos perguntar para as entidades, então, quais são as propostas delas para melhorar o desempenho das suas instituições. Elas não têm, porque elas trabalham estritamente para agradar seus associados. Claro. E, coronel, e nessa discussão, como é que a gente pode debater a situação das guardas municipais? Há muitos guardas que recebem fuzis para trabalhar nas ruas, e vira e mexe há uma discussão também sobre unificação das polícias nos estados. Aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, existem muitas iniciativas nesse sentido. O senhor acha necessário ou possível discutir isso, uma unificação das polícias, ou esse é um caso que não deve ser discutido nesse momento na avaliação do senhor? Não, o aperfeiçoamento institucional, ele tem que ser pensado. Nós temos um projeto de emenda constitucional, é um PEC 51,
do ex-senador Lindenberg Farias, que faz uma previsão de tirar da Constituição as organizações policiais. E nessa condição, cada estado faria a polícia que bem entendesse. Poderia criar uma polícia única, só militar, só civil, ou duas polícias, ou três, não importa. Cada um poderia fazer o que quiser. Seria uma enorme bagunça nacional. Ela pode ser discutida. Na hipótese do Lula ganhar a presidência, pode ser que esse tema volte ao debate. O fato é que nós temos um arranjo que talvez seja mais conveniente, um arranjo do tipo que existe hoje no Chile. O Chile tem uma grande polícia, mais militarizada que as nossas, é uma polícia nacional, os carabineiros do Chile. E eles têm um trabalho de investigação de crimes que tem uma condenação de até 4 a 5 anos. Os demais crimes mais graves, homicídio, o crime organizado, fica para uma polícia de investigações. Mas quem tem as delegacias do dia a dia são os próprios carabineiros. Isso as polícias militares poderiam fazer e deixar para as polícias civis uma concentração nos crimes mais graves do crime organizado. E tiraria esse apego, essas mínimas estruturas. Poderia ser uma solução, mas é para o debate. Isso merece ser considerado, mas vamos lembrar que a segurança pública não é dividida exatamente em duas partes, duas meias laranjas. O efetivo das PMs no Brasil corresponde aproximadamente a 78% do conjunto, PM mais Polícia Civil, e é mais ou menos assim também no exterior. Nos Estados Unidos, as grandes polícias, que são polícias municipais, elas têm 85% de efetivo de policiamento ostensivo, que é o policial da rua que faz efetivamente a prevenção. A investigação é um processo que tem menor poder de prevenção, porque ela age depois que o crime já aconteceu. Então, o esforço é grande nesse sentido. Agora, um outro aspecto que é mencionado aí é o problema de as guardas municipais deveriam ser polícias municipais. Nós vemos polícia aqui em São Paulo, estão recebendo fuzis. Algumas polícias, eu lembro do interior do Paraná, uma cidade de 150 mil habitantes, policiais com civis exibindo. Nós temos saindo de uma polícia ostensiva para uma guarda, né, fazer um policiamento ostensivo para fazer um policiamento de ostentação. As prefeituras, sempre bom lembrar, elas têm um potencial enorme de prevenção. E as guardas municipais poderiam ajudar nisso, se visse junto com os prefeitos esse potencial de prevenção. Afinal de contas, são os jovens, geralmente, que iniciam a carreira do crime, por uma série de motivos. O que se percebe é que arranjos municipais, os municípios têm estruturas, têm política, têm capacidade enorme de punição, porque ele faz leis, executa leis, ele condena, no certo sentido, porque ele aplica multas, interdita estabelecimentos. O município cuida de iluminação pública, por exemplo, e nós sabemos locais que recebem iluminação pública de qualidade, nós temos uma redução visível de crimes, porque as pessoas criminosas não querem se expor. Mas há ações que observam, por exemplo, atividades sociais, assistenciais, educacionais, que o município tem instrumentos para isso, que podem provocar grandes melhorias na condição de segurança dos municípios. Nós temos um movimento desenvolvendo no Rio Grande do Sul, a cidade de Pelotas, por exemplo, é um caso de intervenções no município em que houve uma drástica redução da violência sem aplicar muito a ação policial. Uma situação parecida aconteceu em Caruaru, na cidade pernambucana, no interior de Pernambuco, muito violenta, e teve uma redução em torno de 50% com medidas sociais, educacionais das prefeituras. Existe um lastro muito grande de trabalho e não é fazendo o policiamento ostensivo das guardas que vai se melhorar essa condição. As PMs estão prontas ali para agir, tem treinamento, tem comando, tem preparação para fazer o trabalho pesado da segurança, embora elas devam também se articular com o esforço municipal. Eu tenho defendido muito que a polícia militar que está em cada cidade, de todos os estados aqui do Brasil, deveriam se inteirar dos programas sociais das prefeituras e ajudar a fazer um programa de prevenção a fundo. Vamos só lembrar, a título de exemplo, que nós temos um drama aqui na região metropolitana de São Paulo, que são os pancadões. São aquelas festas de rua onde corre droga, corre armas, corre bebida alcoólica, perturba o sono da população, e quem cuida dessas ruas são as prefeituras. Então, trabalhar com as lideranças de comunidade é um trabalho das prefeituras, pode chamar a polícia, sentar à mesa também. Então, nós temos potencial muito grande de prevenção, muito além do trabalho policial.
Coronel José Vicente, olha, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan, um bom trabalho, o senhor é sempre bem-vindo aqui na nossa programação, obrigado pelos esclarecimentos e pelas avaliações. Um abraço. Um abraço, obrigado pela oportunidade de debater essa questão com vocês. Muito obrigado. Conversamos com o Coronel José Vicente da Silva, ex-secretário nacional da Segurança Pública aqui no país, nessa edição do nosso Diálogo Jovem Pan. Você ouvinte, espectador que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até a próxima.